Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam visualizando esse vídeo, eu quero fazer umas breves recapituladas com vocês aqui no capítulo 2. Eu até fiz um vídeo na aula passada, mas acredito que a gente já tem, com essa quantidade de feriados que a gente teve aí, vocês ficaram um pouco dispersos, né? Quero avisar que esse vai ser um dos conteúdos que nós iremos abordar para o segundo caderno, na parte de isomeria e seus compostos, seus diferentes compostos de mesma composição, né? Nessa parte a gente aborda isomeria plana, isomeria cis-trans ou geométrica, né? Pessoal, aqui esse livro ele relata, deixa eu só diminuir o zoom um pouco. Esse livro ele relata um exemplo muito legal que é o das abelhas, né? A capacidade de reproduzir ou não. Por que a abelha rainha, ela é a rainha, né? E por que as outras abelhas ela não conseguem se reproduzir, né? Na verdade, as abelhas, a abelha rainha, ela tem um controle químico sobre as colmeias, né? Ela tem o poder de atrair os machos para poder se reproduzir e o poder de fazer com que as outras abelhas fêmeas, né, elas não consigam se reproduzir, né? E aqui temos os dois compostos que são isômeros, onde eles apresentam a mesma forma molecular, que é C10H18O3. A única diferença que você pode observar aqui é na presença desse grupo hidroxilo aqui. Um está na ramificação e o outro está na extremidade aqui. Ou seja, eles são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Que é fórmula molecular? A fórmula molecular é esse aqui, ó. É a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênio que tem determinada estrutura. Essa estrutura A e B, elas contêm a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. Só para confirmar, olha aqui, ó. 3 oxigênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios, beleza? E aí, quando você se depara com esse tipo de situação, essas moléculas elas são chamadas de isômeros, né? Onde elas apresentam a mesma fórmula molecular e a diferença vai ser na sua estrutura. Beleza, vamos lá. O que essas duas estruturas, o que esses dois isômeros, né? Vamos trabalhar com os nomes agora. Com o que esses dois isômeros querem, qual é o significado desses dois isômeros, né? Para a gente não tem muito significado não, mas para abelhas é um significado muito grande, né? Porque bem que fala, somente a abelha rainha vai produzir o composto B, a molécula, né? Essa molécula ela é o feromônio mandibular da rainha, que é uma substância capaz de atrair os machos e inibir o desenvolvimento reprodutor das abelhas operárias, ou seja, a produção dessa molécula aqui pela abelha rainha, ela vai inibir a reprodução das abelhas operárias, ou seja, somente a abelha rainha vai conseguir se reproduzir, ou seja, isso é muito significativo, né? Ou seja, o que eu quero falar para vocês, que através deste isômero, a abelha rainha ela tem um controle químico sobre as abelhas operárias, né? Fazendo com que somente a abelha rainha possa se reproduzir ali na colmeia. Com isso, pessoal, a abelha rainha ela exerce um controle químico, né, de estratificação da colmeia, né? E aí, pessoal, a gente vai estudar aí o que mais tem de interessante nos isômeros, né? Nós agora vamos classificá-los neste capítulo e vamos ver suas particularidades, né? Temos aí, nessa parte de isomeria, a gente tem o ramo da isomeria plana, né? Quando fala assim isomeria, a gente tem que ter noção que são compostos diferentes, onde vão apresentar a mesma forma molecular. Mas assim, eles vão apresentar características distintas entre si. E isso, pessoal, a gente pode observar através dos tipos de isomerias, né? E vai apresentar na sua fórmula estrutural plana e vão pertencer a isômeros, né? Isômeros planos, que eles estão organizados de maneiras bem assim diferenciadas, né? A gente vai ter
a isomeria de função, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição e a isomeria de compensação. Igualmente está aqui no livro de vocês. É muito legal que vocês acompanhem pelo livro. Esse aqui é o capítulo 2, né? Capítulo 2, deixa eu só voltar aqui para vocês ficarem bem mais claro. Capítulo 2. Capítulo 2. E aí eu estou na página 3, né? Página 33, na verdade. Página 33, vocês me acompanham aí, beleza? Primeiro nós vamos entrar na isomeria de função. Ó, só voltando. Temos a isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição e de compensação. A gente vai estudar todos esses tipos de isomeria plana aqui agora, né? A isomeria de função já diz, já falei bastante de função para vocês, né? E aí tá ficando até chato, né? É essencial que vocês tenham aprendido a parte de função, porque se não tem aprendido a parte de função, vai ficar boiando nessa parte. Então, quem não aprendeu, vai lá, volte nos capítulos anteriores e tenta ler. Observem aqui, nesse primeiro exemplo aqui, que a isomeria de função, ela tem a presença de um grupo funcional. Professor, o que é o grupo funcional? O grupo funcional pode ser álcool, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, entre outros aí que eu falei para vocês. Mas aqui eu vou exemplificar primeiro entre um álcool e um éter. Qual é a principal característica do álcool? Não é o grupo OH? E qual é a principal característica do éter? Né? O heteroátomo aqui com oxigênio no meio da cadeia carbônica. Então aqui, geralmente, toda vez que fala assim, diferencia os tipos de isômeros, né? Se é de função, se é de posição, se é de cadeia, se é de metameria ou compensação. Aí você vai observar que eles vão te dar sempre duas estruturas e comparar, aí você vai falar se é de função, se é de posição e por aí vai. Nesse caso, nós temos aqui uma isomeria de função, que eu tenho função álcool e função éter. Aqui agora, ó, observem, ó, mesma forma molecular e apresentam funções diferentes, ou seja, são isômeros, né? Esse outro aqui, eu tenho um aldeído e uma acetona. Qual é a principal característica da função aldeído? O aldeído é isso aqui, né? E a acetona é somente isso aqui. E aí, observando que eles são funções distintas, eu presumo que seja uma isomeria de função. E aqui eu tenho a isomeria entre ácido carboxílico e um éster. Olha aqui, ó. Ácido carboxílico e o éster. Então, isomeria de função. Toda vez que você vê um grupo funcional, você já tem que ficar ligado. Caramba, isomeria de função. Isomeria de função. Né? Mas aí você tem que ter na cabeça de vocês o que é um grupo funcional, né? Aqui a gente vai para a parte da tautomeria, que é um caso particular de um grupo funcional, né? Aqui eu vou ter, vamos dizer assim, eu tenho que ter, toda vez que você vê essa parte de tautomeria, você tem que observar essa dupla seta aqui de equilíbrio, né? Nesse caso aqui, a tautomeria está acontecendo da conversão de um aldeído para um álcool, ou seja, este hidrogênio aqui ele está migrando para a acetona e uma da ligação π da acetona está migrando para carbono, ou seja, toda vez que você observa a tautomeria, você vai observar que o produto vai ter uma dupla ligação e por exemplo, se for um aldeído, ele vai virar um álcool. Então eu tenho aqui uma reação aldoenólica, ou seja, um aldeído sendo convertido em álcool. Mas casos particulares, assim, você tem que observar a dupla seta, ou seja, aqui vai ser um equilíbrio aldoenólico, então está acontecendo tautomeria. O aldeído está sendo convertido em álcool, né?
só para ficar mais claro, o hidrogênio ele vai migrar para o grupo vizinho. E essa dupla ligação que tem aqui do oxigênio, ela vai migrar o vizinho aqui, que é o carbono, e vai formar esse produto aqui, beleza? Um equilíbrio aldo-enólico. Se você olhar aqui, ó, note que nesse exemplo, um dos átomos de hidrogênio ligado ao carbono, vizinho do grupo C-O, se liga ao átomo de oxigênio desse grupo. E é fundamental para que essa reação ocorra. Caso o hidrogênio não esteja presente no equilíbrio, não acontece. O que quer dizer? Se eu não tivesse esse hidrogênio aqui, migrando para cá, eu não teria tautomeria, certo? Ficou claro daqui, pessoal? E aqui, ó, aqui eu tenho outros exemplos, né, de tautomeria, né? Vocês dão uma lida aqui nesse lado aqui. E agora eu tenho a isomeria de cadeia, pessoal. Olha aí, cadeia, ou ela pode ser chamada de isomeria de cadeia ou constitucional. Constitucional. A isomeria de cadeia é quando dois compostos têm a mesma forma molecular e pertencem à mesma função. Apresentam a diferenciação apenas na cadeia, né? Observando aqui. Isomeria entre cadeia aberta ramificada e cadeia aberta ramificada e cadeia aberta ramificada. Ou seja, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa aqui apresenta uma cadeia, né? Olha o jeito que os carbonos estão colocados aqui e olha como está aqui. Mas eles têm a mesma quantidade de carbonos, não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, em vez desse grupo metil aqui estar disposto aqui na cadeia carbônica em forma em forma de linha, né? Ele está aqui como ramificação. E você já observa a principal diferença comparando as cadeias carbônicas, que se trata de uma isomeria de cadeia. E aqui eu tenho a isomeria entre cadeias fechadas e abertas. Aqui está na cara, né, pessoal? Ó, cadeia fechada e cadeia aberta. Claro que é a isomeria de cadeia, né? A principal diferença aí é a cadeia fechada e uma cadeia aberta, né? E eu tenho uma isomeria de cadeia fechada não ramificada e uma cadeia fechada ramificada. Olha aí, ó. Cadeia fechada, né, não ramificada, e a cadeia fechada ramificada, né? Vamos lá para o próximo. Eu tenho aqui, ó, agora a isomeria de posição, né? Posição. Assim, na isomeria de posição, os compostos eles vão apresentar a mesma massa molecular e vão pertencer ao mesmo grupo funcional, né? E possuem também a mesma cadeia principal. O que vai se diferenciar é a posição em que o grupo funcional vai se encontrar. Ou seja, pode ser uma insaturação, um substituinte, e aí eles vão ser chamados de isômeros de posição. Vamos ver alguns casos aqui, ó. Nesse caso aqui, isomeria quanto à posição do grupo funcional. Tenho aqui esse exemplo aqui, ó. Este exemplo aqui. 1, 2, 3. Observe. 1, 2, 3. Observem que a hidroxila, aqui a gente está se tratando de uma função alfa. Observem aqui que a hidroxila, ela está ligada nesse carbono aqui, no segundo carbono. E já nesse aqui, ela já está ligada aqui no primeiro carbono. Então, observem a posição da hidroxila. Posição 1 e posição 2. Então, a gente está se tratando de uma isomeria de posição. E a isomeria quanto à posição, o grupo de substituinte. Olha aí. Olha aqui, ó. Esse é o grupo orientador, né? Ele vai estar aqui orto. E aqui orto. Observe o substituinte aqui, ó. Esse aqui CH3. Esse aqui está na posição 1. Esse na posição 2. E esse na posição 3. Mais propriamente dito, posição orto, meta e para. Orelha, mão e pé. Beleza? Ó, orelha, mão e pé. Ou seja, a posição, por exemplo, é igual ao seu corpo. Primeiro vai estar aqui na orelha, depois na sua mão e depois lá no seu pé, lá embaixo. Certo? Só observar, é questão de observar a sua posição. Isomeria quanto à posição da insaturação. O que é a insaturação, professor? Quando eu falo que algo é saturado ou insaturado numa cadeia carbônica. Quando é insaturado,
tem esses dois tracinhos aqui, que é chamado de ligação dupla. E quando é insaturado, ele tem apenas uma ligação simples. Vamos observar esse exemplo aqui, ó. Tem uma na posição 1 e na posição 2 aqui, né? Aqui, ó. 2 e 3. 1 e 2, 2 e 3, ó. A posição da insaturação ela está completamente diferente, né? Ou seja, mudou a posição. E aqui, olha a insaturação novamente aqui, ó. Beleza? E aqui tem eu gosto de ver esse exemplo aqui porque os ácidos graxos são fundamentais, né? A pessoa fala assim, ácidos graxos ômega 3, ômega 6. Tem aquele negócio lá que passa na SBT, falava ômega 3, ômega 6, né? E aí, pessoal, isso aqui é bacana porque fala assim, ó. O ômega 3 e ômega 6 são ácidos carboxílicos de cadeia longa carbônica com duas ou mais insaturações, né? E está disposta no terceiro e no sexto carbono. Olha aqui, ó. Quando eu falo que ele é ômega 3, a insaturação ela vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, no carbono 3. E quando eu falo que ele é ômega 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A insaturação está no carbono 6. É legal isso aqui. Esse aqui, pessoal, é o tipo de gordura que é encontrado nos peixes, né? Principalmente no salmão, no atum e a sardinha, né? Esses aqui são óleos vegetais. E esses tipos de gordura, elas são fontes de ácidos graxos. Depois vocês pesquisem o que são ácido graxo, né? Aí tem o ácido graxo ômega 3 e o ácido graxo ômega 6, né? Eles são fundamentais ao organismo, né? Esses ácidos graxos, pessoal, eles possuem saturações em sua cadeia carbônica que não só ajudam a combater algumas doenças do sistema circulatório, mas também a arteriosclerose, né? Uma doença vascular e doenças vasculares, né? Que provocam trombose, como também combate processos inflamatórios, como artrite, proliferação tumoral. Olha aí, a química e a biologia lado a lado aí na parte de isomeria, né? Olha aí, ó. Observa aí, ômega 3 e ômega 6. Agora você já sabe o que é o ômega 3 e o que é o ômega 6. Massa, né? Muito massa essa parte. E agora eu venho para a parte de isomeria de compensação, metameria, que é muito simples, pessoal. Muito simples. Eu só estou regravando isso aqui porque a gente ficou um período longo aí sem aulas, né? E aí para ficar mais fácil. Eu tenho a isomeria de compensação ou metameria. Fala o seguinte aqui, o conceito desse tipo de isomeria. É quando os isômeros pertencem ao mesmo grupo funcional e apresentam a sua cadeia principal ali, ó. Cadeia principal. Vamos pensar que o meu lápis é a cadeia principal, né? Ela vai ser o quê? E lá nela, ela vai ser heterogênea. Por exemplo, eu tenho um lápis e lá, no meio dessa cadeia do lápis, eu apresento um celular no meio, né? Ou seja, isso aqui é diferente disso. E aí eu já venho com o mesmo lápis. Vamos dizer aqui que essa minha outra caneta aqui é o meu lápis, né? O meu celular vai estar entre a caneta, entre as minhas duas canetas aqui, né? E aí você observa que tem algo diferente. Essa é a isomeria de compensação. Algo diferente aqui. Você tem que observar o heteroátomo. E aí quando você compara a outra função, né? Aí você vai comparar a outra cadeia carbônica, você tem os mesmos aqui, né? Mas aí você, em vez de ter o celular nessa posição, você vai ter o celular nesta posição. As duas canetas vão estar juntas e o celular vai estar na outra posição. Vamos lá para a prática. Um exemplo, né? Utilizando celular e caneta. E aqui a isomeria de compensação entre funções, né? Eu tenho na função hétero. Observe a posição do oxigênio aqui, o heteroátomo, e a posição nesse aqui. Desse lado, eu vou começar contando desse lado. Esse ele está do lado do carbono 1. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Ele está na terceira posição e aqui ele está na segunda, né? Então, aqui eu já observo que eu tenho uma metameria, né? Entre funções, né? Professor, por que eu não posso confundir com a adiposição? Não, você não pode confundir com a adiposição, porque você vai observar a mesma função, mesmo heteroátomo. Olha aqui, ó, iguais, ó, para não confundir com a adiposição. Não pode ser adiposição. Não, não pode ser adiposição, beleza? Olha aí, para outras isomerias, outro tipo de função. Amina, ó, observa o grupo amina.
na posição 2 e aqui na posição 3. O mesmo exemplo aqui comparado com a outra função. E eu tenho a isomeria de compensação de Hester, né? Olha aí, ó. Ó, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 1, 2, ó. Posição 3, a função Hester aqui está na função 1, 2, 3, 4, posição 5, ó. Você tem que observar a posição do heteroátomo aqui, né? Isomeria de compensação nas amidas, né? Observem aqui, ó. O heteroátomo aqui, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, pessoal? Ficou claro? Essa parte aqui, aconselho vocês dar uma lida nessa parte de metâmero. E aí a gente vai aqui agora para a isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans, pessoal, ela é bem legal, porque você vai estar identificando a geometria aí, o seu arranjo espacial da molécula, né? A isomeria ela pode ser chamada de cis, trans ou geométrica. Geralmente você vê aí geométrica, né? Para ficar bem mais claro, a isomeria cis-trans eu costumo fazer assim, ó. Olhem aqui, ó. Olhem para cá e vejam, ó. Eu costumo falar cis do mesmo lado, ó. Cis. Ó o dedo polegar. O cis está do mesmo lado. E aí, quando ele vem o trans, o polegar ele vai inverter. Ele vai para... Ó, olha os polegares aqui, ó. Trans. Cis. Trans, ok? Ó, polegar na mesma posição, ó. Posição. Oi. Eles estão na posição cis. Quando eles estão em posições opostas, ele é trans, a geometria. Em alguns casos, pessoal, a gente pode identificar, né, quando é considerado, quando os átomos estão dispostos espacialmente, né, que é no caso que vocês vão observar agora, que é o cis e o trans, que eu já falei para você. E aqui eu tenho essa estrutura, a égua da estrutura enorme, né? Eu tenho aqui o 3 e o 4. O 3 e o 4, ele é cis ou trans? Observa a posição dos hidrogênios, ó. Quem é igual? Ele é trans, né? E aí, se eu observar o 5 e o 6, ele é cis, né? Eles estão no mesmo plano. Quando eu observo assim, eu tenho que olhar assim, ó. É como se eu olhasse assim, ó, de frente para a molécula, olhando para esses dois carbonos aqui, ó. Pá! Aí eu vou e traço um plano aqui, ó. Traço um plano. Quando eu traço esse plano, eu consigo observar quem está em cima e quem está embaixo. Parte superior, parte inferior. E aí eu vou conseguir observar os planos os planos que a molécula tem. Parte superior, parte inferior. E aí quem está na parte superior, se os dois estiverem na parte superior, é cis. E se um estiver na parte superior e o outro na parte inferior, ele é chamado de trans. Beleza? Por que aqui, pessoal, ó, por que há a ocorrência de isomeria geométrica, né? Por que não tem na ligação simples? A ligação simples, ela tem isso aqui, né? A ligação simples é assim e a ligação dupla é assim. A isomeria, a isomeria geométrica ela só acontece na ligação dupla, porque quando eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter uma dificuldade na rotação aqui. Na verdade, eu não vou rotacionar. A molécula ela vai ficar tipo segura aqui. Eu não vou conseguir rotacionar. Agora, quando eu tenho uma ligação simples, essa molécula ela tem a possibilidade de girar, igual está o exemplo aqui. E aí eu não posso definir o arranjo espacial dessa molécula, nem se é cis, nem se é trans, porque ele vai estar sempre girando, ele não está fixo ali, né? Então, essa isomeria não seria possível na ligação simples, pessoal. E aqui, ó, se vocês observarem aqui, igual eu falei para vocês, quando eu tenho a isomeria cis, ó, cis-trans, observando de um plano aqui dessa cor de fantasia, eu tenho isso aqui, ó, essas cores aqui, verdinho e verdinho, no mesmo plano. Quando eu tenho essa aqui é a representação da ligação dupla, viu, pessoal? Quando eu tenho isso aqui, ó, eu tenho a dificuldade de rotacionar essa molécula. Na verdade, ela não rotaciona nesse plano imaginário. Então, quem está aqui vai ficar aqui e aqui que vai ficar aqui. Então, ela é o quê? Cis, do mesmo lado. Aqui, olhando aqui, ó, observem a bolinha verde. A bolinha verde, ela está em quê? Em lados opostos, na transversal. E aí, quando eu tenho isso aqui, eu não consigo rotacionar essa molécula de jeito nenhum. De jeito maneira. Então, ela vai ser trans, né? Ela está em lados opostos, distintos, né? E aqui eu consigo observar a isomeria geométrica em compostos alifáticos, né? Quando eu tenho uma cadeia fechada, pessoal, já é diferente quando eu tenho uma cadeia aberta, né? Eu não preciso ter a dupla ligação, porque esse composto,
é rígido, né? Ele não vai, eu não vou conseguir rotacionar ela. E aqui você vai ter que observar da mesma maneira, né? Da mesma maneira que o plano superior e plano superior, todos do mesmo lado. Observa o CH3 aqui em roxo, está no mesmo lado, vai ser cis. E aqui do outro lado, olha o plano inferior, plano superior e plano inferior, você consegue observar cis, ou observar trans e trans, estão em lados opostos. É muito importante você lembrar que os compostos cíclicos eles não necessitam de dupla ligação, né? E aí você pode observar a isomeria espacial geométrica dentro desses compostos cíclicos aí, com maior facilidade, sem tendo sua ligação simples, ok? E quando não ocorre a isomeria geométrica? Dessa forma, pessoal, ó. Observem aqui, ó. Eu tenho hidrogênios do mesmo lado e aqui, né? Ó, dessa forma aqui não acontece isomeria geométrica. Nem sempre a presença da dupla ligação, pessoal, ela vai indicar que tem isomeria geométrica, né? Nesse caso aqui, ó. Né? E aí, pessoal, nessa outra, quando eu tenho geralmente esses assim, ó, do mesmo lado, eu não tenho isomeria geométrica. E aí, nessa estrutura, só um grupo diferenciado em roxo, né? Que é esse aqui, ó, esse grupo aqui, ó. E que aí impede a existência do isômero cis-trans, né? Aqui, pessoal, eu tenho a presença de dois grupos iguais ligados do mesmo lado. Quando eles estão no mesmo lado, você não tem a isomeria geométrica, né? Vamos lá. Pessoal, a gente vai ficar por aqui nessa parte, né? Eu acredito que eu já tenho passado uma aula sobre isso, eu estou só recapitulando porque às vezes esse conteúdo é um pouco... Ele não é clichê, mas também não é tão difícil, mas também não é tão fácil, mas dá pra gente pegar, viu? Esse aqui vai ser o conteúdo do nosso próximo caderno, beleza? Obrigado aí. Valeu, galera.